Nosso boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos na nossa casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes de Guaíra. Hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro. E estamos aqui para podermos conversar mais um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo. Então, convido a todos que neste momento possam levar os seus pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, aos nossos anjos guardiões e espíritos protetores, para que possamos continuar nos fortalecendo, possamos continuar perseverando no nosso crescimento, no nosso adiantamento, que possamos cada vez mais entendermos qual é o sentido de estarmos encarnados nesta existência e o que devemos fazer para cada vez mais avançarmos um pouquinho no nosso progresso. Divino Mestre Jesus, nós vos agradecemos por todo o amor, por todo o amparo, por toda a proteção que nos é trazida. E rogamos a vós que possa, a partir deste momento, estar conosco, aonde quer que estejamos, que possamos ser aqueles que busquemos estes ensinamentos, que nós possamos contar com a Tua presença junto a nós, que nós possamos, neste momento, desfrutar das Tuas bênçãos, da Tua luz, que esta luz possa adentrar a todos os ambientes, que possa alcançar os nossos irmãos que aqui trazem os seus pensamentos em busca de amparo, em busca de conhecimento, em busca do socorro necessário. Que essa Tua luz possa alcançar todos os ambientes espalhados pelo nosso orbe terreno, atingindo a encarnados e a desencarnados. Que todos aqueles que trouxerem o pensamento em vós possam neste momento encontrar esta conexão e assim receberem o auxílio solicitado, se assim for, do merecimento e da vossa vontade. Que seja conosco, que nos guie mais esta noite, que nós possamos abrir as nossas mentes para entender os ensinamentos que serão trazidos. Que assim seja e que possamos estarmos de corações abertos. Graças a Deus. Então, nos caiu as instruções, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, né? E caiu lá na necessidade da caridade segundo São Paulo, né? Uma parte conhecida por todos, né? Principalmente depois de uma música que foi feita também, né? Mas é um dos poemas mais citados em inúmeros casos, né? Então vamos lá. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar a montanha, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Então São Paulo se coloca, depois de um processo evolutivo, né, se ele conseguisse falar todas as línguas que existem, se ele conseguisse falar a língua dos anjos, que já é um sinal de evolução muito grande, né? Se ele não tiver caridade, se a gente não tiver caridade, nada disso vai nos servir, né? Não adianta a gente soar mais alto do que qualquer sino, de que qualquer sirene, e também, se eu não tiver caridade também, nada, né? Depois ele fala, se eu for um conhecedor de todas as ciências, né? Se eu ainda tivesse toda a fé, né? Até aquela que transporta a montanha, que é a mínima, né? Que Jesus nos pede,
Se eu não tiver a caridade, também nada vou ter, né? Depois ele fala: e quando tivesse distribuído meus bens, que é o desapego da matéria, é a divisão daquilo que nos foi emprestado por Deus, né? Então, se nesse desapego, se nesse desvencilhar dos bens terrenos, ele ainda não tivesse caridade, também não seria nada, não valeria nada, né? A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Pois ele ainda continua: agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, 7 e 13. São Paulo, né, depois vem a explicação, né? São Paulo de tal forma compreendeu essa verdade, que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque é independente de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostra-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo, né? Então, a gente entende que a caridade é a nossa bem-aventurança maior, né? Porque a partir do momento que a gente fizer a caridade realmente do nosso coração, do nosso mais puro sentimento, tá? Que é aquela que nós olhamos o nosso semelhante com amor, com fraternidade, com solidariedade, né? Essa caridade ela já começa a ter uma conotação muito diferente do que aquela que a gente se sente na obrigação, porque nós temos a mesa mais farta, aquela que a gente solicita, né, oferta, seja dinheiro ou seja bens materiais, para que outra pessoa possa fazer a caridade em nosso nome, né? Mas a caridade ela é muito ampla, ela não é só essa caridade material, né, para sustentar o que falta na mesa ou no corpo do outro, né? Ela vai muito mais além disso. A gente, dentro da doutrina espírita, quando ele fala aqui, né, a caridade ela é doce, é benfazeja, a caridade não é invejosa, né? Então não é porque o outro deu que eu tenho que dar mais que o outro, né? Ela se exime desse orgulho, né? De que, porque eu tenho e eu posso dar, né? Porque eu vou dar, porque senão Deus vai me castigar. Tem muitas religiões que, né, colocam dessa maneira. Então, não é pelos nossos próprios interesses, né? Na verdade, essa caridade que São Paulo coloca para a gente, ela é essa fraternidade, essa solidariedade que eu sempre procuro entender, tá? A verdadeira caridade como solidariedade, como fraternidade, né? Porque quando você é fraterno, você faz aquilo por amor, você faz aquilo porque você sente a dor do outro,
mesmo que você sinta numa proporção menor, diferente do que o outro está sentindo, mas você sente a necessidade, a dor do outro, né? Se você pega uma pessoa em sofrimento das emoções, o que você tem para dar para ela? Você não tem nada para dar para ela? Não, você tem a caridade fraternal, de você chegar, de você conversar com aquela pessoa, de você oferecer um ombro amigo, um ouvido para escutar. Às vezes você não precisa de falar nada, mas só de você ouvir a problemática daquela pessoa, você já está fazendo uma fraternidade enorme, uma caridade enorme. Porque muitas vezes aquela pessoa está tão oprimida por dentro, que ela às vezes está pensando em se matar, e ela às vezes consegue naquele momento não pensar mais nisso, ver uma outra saída, né? Então nós precisamos de pensar muito bem nessa palavra caridade, né? E entender como que nós empregamos essa caridade para com o nosso próximo. Aí a gente pensa no próximo, né? Como eu estou citando aqui desde o princípio. Mas nós aprendemos a ser caridosos conosco mesmo? Reflete um pouquinho. Se você tem caridade para consigo mesmo, ou se você simplesmente, diante dos seus defeitos, você se cobra, você se pune. Como que está isso? Então nós precisamos de entender que se nós não temos caridade para conosco, como que a gente vai ter essa caridade, essa fraternidade para com o outro? Né? É um bom caminho, é um bom começo você ter fraternidade com o outro, você ter caridade com o outro. Mas nós precisamos de começar a olhar como nós estamos conosco, porque muitas vezes a gente se pune, né? Incondicionalmente, mas né, uma punição, são as retaliações que nós fazemos para conosco mesmo, né? Diante de situações que às vezes a gente cometeu alguns erros, né? Diante de situações que nós falhamos, porque nós estamos aqui num planeta onde nós estamos na carne, nós temos defeitos para serem corrigidos, né? Nós vamos, hora ou outra, cometer erros, cometer deslizes, e aí não adianta você ficar se culpando. Você precisa então de ser fraternal consigo mesmo, aprender a olhar onde você ainda precisa de lapidar, e a partir dali então você mudar, né? Você ser fraternal consigo e fazer as mudanças necessárias, né? Aí a gente vai aprender o que é essa caridade, né? Porque aí eu estou exercitando em mim essa caridade, essa fraternidade, né? Então São Paulo ele coloca porque é parte do nosso crescimento. É exatamente essa parte do nosso crescimento, porque quando eu começo a utilizar estas ações em mim, né, é sinal de que eu entendi como que eu faço, como que eu ajo, para poder agir com o outro. Então faz parte desse aprendizado que nós construímos ao longo da nossa existência, né? Porque para eu conseguir atingir a todos, né, essa superioridade da linguagem dos anjos, dos homens, conseguir desenvolver a minha fé, o quanto que eu já não tenho que ter alcançado um patamar evolutivo, né? Mas ele fala aqui também que essa caridade, ela é possível a todos nós. Porque se a gente for esperar ter todos esses atributos, como que vai ser? Numa existência nós não conseguimos, e nós estamos aí há dezenas, centenas de existências e não conseguimos esses atributos todos até o momento. Então o nosso processo evolutivo ele vai passar por muitas etapas, por muitas fases, por muitas encarnações.
Mas nós temos que começar agora, né? Hoje a humanidade já tem conhecimento suficiente. O Cristo veio, nos deixou os ensinamentos, e o que nós estamos fazendo desses ensinamentos? O que nós estamos colocando em prática destes ensinamentos? Ou só basta vir no centro religioso, aqui dentro ouvir, aqui dentro concordar, e lá fora a gente continua a mesma pedra roliça, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Não, gente, nós precisamos de colocar em prática. Já passou da hora, o tempo está como eu já disse, nós estamos num tempo muito curto do nosso processo evolutivo de transformação, de prova e expiação para regeneração, né? Aí vão falar assim, mas nós temos aí 30, 50 anos. Passa sim, gente, passa sim. Porque essa regeneração, ela não vem acontecendo agora, ela vem ao longo de muitos e muitos anos, né? E nós estamos chegando no cume aonde a virada vai acontecer. E essa virada, se nós não aproveitarmos a oportunidade de colocar em prática esses ensinamentos do Cristo, nos transformando em homens bons de coração, em bons de sentimento, colocando essa prática da caridade, da fraternidade, porque é isso que nós estamos sendo chamados, a utilizarmos essa caridade, essa fraternidade para com o próximo, né? Nos sensibilizarmos com a dor do outro, procurarmos compreender o sofrimento da perca de um ente querido, mas irmos lá e oferecer uma mão amiga, um apoio para que essa pessoa possa passar pelo processo do luto, que hoje em dia está muito comum, né, ante a pandemia. Sermos solidários quando o outro passa por um sofrimento, seja lá de que ordem for, emocional, qualquer coisa que a gente saiba, que a gente possa ser solidário com o outro, fraterno com o outro, vamos colocar essa habilidade em prática, né? Existe uma situação assim, que Deus, ele pega o 1% de coisas boas que nós fizemos e transforma em 1000. Olha o peso de sermos fraternos. Isso conta na hora que nós desencarnarmos, porque no plano espiritual, né, nós vamos ser chamados, né, às nossas responsabilidades, tanto daquilo que nós realizamos para o bem, como aquilo que nós realizamos para o mal, né? E o peso disso, quem sabe na hora de contrabalancear isso, é Deus. Porque às vezes você pega uma pessoa que andou a vida inteira muito errada, mas de repente, nesse meio, ela fez algumas coisas de uma grande proporção, que aquilo tem um valor enorme aos olhos de Deus. Mas a missão do homem na Terra é evoluir, é praticar cada vez mais o bem, é ser cada vez mais fraternal com o próximo, né? É procurarmos cada vez mais implantarmos o bem na sociedade, na humanidade. Sheila, mas você está falando, e nós estamos vivendo dias tão conturbados, e esses dias conturbados faz parte dessa evolução, né? Já ouviram falar que para poder as coisas se estruturarem, depois da tempestade sempre vem a bonança? É o que está acontecendo agora, nós estamos no olho do furacão. Logo, logo essa tempestade vai passar. E aí é hora de nós sabermos o que nós vamos fazer daí para frente. A terra será herdada pelos justos, pelos bons, e aí? A gente pensa que é a terra lá no céu, não, é aqui, nós fazemos o nosso progresso aqui no plano terreno. Então, nós iremos sim, né, termos essas conquistas conforme nós formos desenvolvendo o nosso lado moral, a nossa lapidação moral.
E ela, o princípio, o caminho melhor, né, menos sofrível, é exatamente nós desenvolvermos esse lado da caridade, da fraternidade, para que nós possamos ir conquistando todas essas habilidades que o apóstolo Paulo fala aqui. E isso devagarinho, nós vamos, nessa existência a gente constrói um pouco, desencarna, volta, constrói mais um pouco, mas nós não podemos mais ficar estacionários, esperando mais o quê? Jesus mais de 2000 anos veio e colocou, tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui, né? Lembrando que a doutrina espírita é a base em Jesus, né? É o Novo Testamento, está aqui, é o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Cristo. Então, embasado nos ensinamentos do Cristo, é que nós vamos então nos modificando, nos lapidando. Nós somos uma pedra bruta e devagarinho, conforme as nossas existências, a gente vai lapidando, vai tendo oportunidade de moldar essa pedra cada vez melhor, para conseguirmos todos esses atributos que o apóstolo Paulo fala aqui. E isso é parte da evolução da humanidade. Isso é parte da evolução de nós como espíritos. E como espíritos, a cada encarnação vimos com mais um progresso. E é para isso que nós estamos aqui. Então, aproveitando o caminhar da nossa existência, sabendo que a caridade é essa porta aberta para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos alcançar um pouquinho mais o nosso patamar evolutivo. Vamos aproveitar, vamos aprender, vamos olhar para nós, saber como que nós estamos, o que nós vamos fazer daqui para frente, com as nossas dificuldades, com as nossas culpabilidades. Vamos ser caridoso conosco mesmo, vamos ser fraterno conosco mesmo. Tem pessoas que às vezes cometem um erro na vida e se martirizam o resto da vida, enquanto há existência e após ela também, porque desencarna com aquele pensamento, né? E fica ali se culpando, se martirizando. Não, gente, vamos colocar a caridade a nosso favor também? Vamos ser fraternos conosco também? Entender que, peraí, eu errei, eu fiz uma coisa que eu não devia, como que eu posso modificar isso? Como que eu posso me redimir disso? Né? Então, vai lá, semelhante àquilo que você realizou, vê se você tem oportunidade de ajudar outras pessoas a não cometerem ou saírem daquela situação da qual você acabou deslizando, você acabou se prejudicando outra pessoa. São tantas coisas, são inúmeras situações que a gente passa e que de repente pode estar como aquela tormenta. Então vamos servir de instrumento na nossa concepção, no nosso entendimento de nossos erros, né? Vamos reverter isso ajudando outras pessoas que às vezes cometeram, ou a gente sabe que está cometendo o mesmo erro que nós cometemos, a mesma falha que nós tivemos para conosco mesmo, porque na maioria das vezes o primeiro prejudicado somos nós, né? Principalmente porque a nossa consciência cobra. Então, o que a gente faz? Vai lá, né? Procura, olha, fulano está passando pela situação assim, assado, cozido, né? Nossa, mas está parecendo com que eu também já cometi um determinado momento da minha vida. O que eu posso fazer para ajudar fulano, para auxiliar, para tirar esse pensamento da cabeça dele, né? Uma pessoa que tentou suicídio, por exemplo, né? Ela sabendo que uma outra pessoa está passando, vamos supor, a pessoa era muito abastada e de repente ela quebrou, e a primeira coisa que vem na cabeça dela é suicídio, mas vem alguém, ajuda ela a não pensar mais naquilo, certo? Bom, foi um momento de fraqueza, ela saiu daquela situação. O que eu posso fazer para ajudar outros a não pensar e às vezes vir, né? Porque às vezes não chega alguém a tempo de auxiliar, de ajudar. Então, por que eu não posso, de repente, ao saber que alguém está assim, oferecer meu ombro amigo, né?
Não, eu não tenho nada, porque eu perdi tudo, eu não tenho mais dinheiro, eu não posso ajudar a pessoa. Pode sim, seja um bom ouvinte. Seja aquela pessoa que chega, que dá um abraço, fala, eu entendo a sua dor. Mas sempre há uma luz no fundo do túnel. Pode não voltar mais como era, mas vamos lutar, vamos seguir daqui para frente, não abandona a sua família. Olha só como a gente tem, e não ficar na culpabilidade, na vitimização. Então, há condições de sermos caridosos conosco, para que a gente possa aprender a ser com o outro também. Eu tenho dito há muito tempo aqui na Casa Espírita, que nós estamos sendo convidados constantemente pelo Cristo a conhecermos a nós mesmos e a fazermos o nosso processo evolutivo. E nós estamos, como eu tenho dito, nós estamos num momento derradeiro de toda essa situação. Então nós precisamos muito de olhar para nós, de conhecer quem nós somos, quem nós estamos, porque todos nós somos passivos de mudança, de transformação, certo? E buscarmos os mecanismos para isso, para que possamos mudar, para que possamos nos modificar, porque eu sou a mudança que eu quero para o mundo. Eu tenho que fazer do meu mundo um mundo saudável, para que eu possa ter um mundo saudável à minha volta. E devagarinho eu vou construindo isso junto às pessoas que estão ao meu lado. Mesmo que nesse mundo conturbado que nós estamos aí fora, a gente aprende a ter um olhar, uma visão diferente. Quando a gente começa a entender todos esses mecanismos, todos esses processos, tá? Então, gente, fora da caridade não há salvação, tá? A necessidade da caridade, ela é principalmente para que nós possamos ir construindo os nossos atributos, para que nós possamos ir nos melhorando e nos transformando como seres humanos, como seres evolutivos que somos, e somos construídos, né, na construção que Deus fez de cada indivíduo. O propósito é esse, de evoluirmos, é o processo evolutivo do ser integral, que aqui dentro de um coletivo, né, nós vamos construindo tudo isso, tá? Então fica essa orientação da noite, né? E neste momento nós agradecemos a vós, Divino Mestre Jesus, por estar conosco, por nos permitirem mais esta noite estarmos aqui, construindo um pouquinho mais dos teus ensinamentos, que a tua luz nos fortaleça para que coloquemos em prática aquilo que chegou até nós na noite de hoje. Nós pedimos que esses benfeitores amigos, guiados por vós, possa adentrar a todos os lares, a todos os ambientes onde os nossos irmãos estejam neste momento conectados com esta mensagem que alcança além das fronteiras. Que a tua luz e o teu amor possa adentrar a todos estes locais, amparando e assistindo a encarnados e desencarnados, amparando o corpo físico, mental e espiritual de cada um, de cada ambiente. E que a tua luz se faça nestes corações. E que o amor do Divino Mestre Jesus possa nos guiar e possa nos proteger hoje, amanhã e sempre, por toda a humanidade, por todo o nosso plano terreno. Que a tua luz se faça presente. Que assim seja.